Hoje eu quero falar sobre: você acredita que os seus pecados estão todos perdoados? Pecados do passado, do presente e do futuro? Você acredita que Jesus nos perdoou de uma vez por toda e o sacrifício que Jesus fez foi eterno e que o sacrifício de Jesus foi um para sempre? Não precisa a gente fazer sacrifício todo ano, ou todo mês, ou toda vez? Não. Nossos pecados estão completamente perdoados e nós agora estamos livres de toda condenação, tá? Diz a palavra de Deus. Deixa eu compartilhar aqui num grupo aqui. Já está de toda condenação. Nós não temos mais peso do pecado. Foi embora, né? Jesus já levou todo o nosso pecado na cruz do Calvário. Queria que você, que já entrou aqui, compartilhe com seus amigos, tá? O Marcos Prado, meu querido Marcos Prado, meu aluno, tá? Deus abençoe sua vida, paz. Compartilha aí, Marco. Vamos falar junto dessa palavra aí? Vamos juntos aí? Pode entrar comentando também. Você é muito bom nos comentários, tá? Dá seu comentário, fala o que você está achando desse assunto. Bom, eu quero começar com um texto que está em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Vou repetir. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, olha aqui que coisa interessante. Viu, Marcos? Deus abençoe. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Viu que texto interessante? Se confessarmos os nossos pecados. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: é preciso ficar confessando os pecados toda vez que a gente peca? Porque eu acredito que a gente não vai ficar um dia sequer sem pecar, no sentido de transgredir, de errar, né, de falhar em algumas coisas, porque a gente falha. Mas essas falhas, elas são consideradas pecados? Bom, o próprio apóstolo João fala que há pecado que não é para a morte, e há pecado que é para a morte. Então, precisamos ter essa definição de que, na verdade, precisamos confessar sempre, ou já confessamos uma vez quando aceitamos Jesus como Salvador. Entendeu? Então, essa é a minha pergunta que eu quero fazer para você. O que você acha? Põe a sua opinião aí embaixo aqui nos comentários. O que você acha? Nossos pecados estão todos perdoados, tanto os que eu já cometi, os que eu estou cometendo, os que eu ainda vou cometer, estão perdoados, ou eu preciso confessar os meus pecados todo dia? Tá? Tem gente que acha que todo dia tem que confessar, todo dia. Senhor, hoje eu pequei, Senhor, não sei o que, Senhor, não sei o que, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo. Então nós vamos chegar a outra conclusão aqui, outra pergunta que eu quero te fazer. Você acredita que precisamos confessar o pecado para pessoas, para homens, ou temos que confessar só para Deus? Qual é a sua opinião sobre isso? Temos que confessar para Deus. Meus pecados, tem muita gente que fala, eu confesso para Deus, meus erros eu falo para o Senhor. Bom, os católicos, a Igreja Católica, tem o hábito de confessar para o padre, né? Vão lá para o confessionário e confessa para o padre o erro da pessoa. Padre, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo. Aí o padre vai lá, dá uma penitência, né? E a pessoa cumpre aquela penitência e, na visão católica, automaticamente a pessoa está perdoada. Isso é na visão católica. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: e na visão cristã?
O cristão tem o hábito de confessar para pessoas os pecados, ou os nossos pecados a gente confessa só para Deus. Ah, eu não conto meu pecado para ninguém, só conto para o Senhor, né? Mas a Bíblia fala da importância de confessar uns aos outros. Depois nós vamos ver lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas antes nós vamos esmiuçar mais aqui o versículo 9 de João, 1 de João 1:9. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa interessante. Ele é poderoso para purificar. Ele é poderoso para nos perdoar. Ele é poderoso para jogar no mar do esquecimento, como diz o escritor aos Hebreus. Então, eu acredito que basta uma vez você confessar para Deus os seus pecados, né? Confessou, aceitou Jesus, confessou, pronto, está perdoado. E as nossas falhas cotidianas, a gente confessa para quem? Aí nós vamos ver vamos ver em Tiago, capítulo 5, versículo 16. O que Tiago 5,16 fala aqui? Olha que coisa interessante. Não, estou em Pedro, é Tiago. Tiago 5,16. Então vamos lá. Olha aqui, está bem aqui pertinho de mim. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O Marcos Prado está dizendo que tem que ter arrependimento. Quando uma pessoa confessa, obviamente é porque ele tem arrependimento. Existem pecados, falhas, transgressões que são descobertas. Então aí não houve arrependimento. Vamos supor, uma pessoa foi pega em um ato, pecando, fazendo algo errado. Aí ele foi descoberto. Existe uma diferença de você ser apanhado, de você for descoberto, para aquele pecado que a pessoa confessou, mesmo que ninguém saiba. Ele mesmo se arrependeu e vai lá e confessa. Esse é um tipo de pecado, é um tipo de situação. E tem a situação que a pessoa nem precisou ninguém falar nada, ele já está se quebrantando, já está se arrependendo, então tem muita diferença aqui. Ok? Então vamos lá. Mas o Tiago, ele fala o seguinte: confessai vossas culpas uns aos outros. Aí, culpas, pode ser, porque na verdade o que acontece? Os nossos pecados já foram perdoados, mas a gente ainda tem algumas culpas, alguns que são chamados de transgressões ou culpas. Então veja bem, existe uma questão culpa e transgressão, que são a mesma coisa. Culpa e transgressão, você vai ver em alguma Bíblia, tá? Transgressões. E tem também o pecado, que a gente já herdou de Adão. Porque, na verdade, os nossos pecados que nós herdamos de Adão, nós confessamos Jesus e fomos perdoados. Depois eu vou ver esse versículo aqui em Romanos. Mas nós precisamos ter essa análise aqui de forma bem entendida. Então vamos lá. Confessai vossas culpas uns aos outros. É quando eu preciso de alguém que me dê e que me ouça e que eu confesso para ele, para um amigo, para um pastor, para um líder, para alguém,
Eu tenho que confessar para essa pessoa, mas essa pessoa não pode ser uma pessoa qualquer, ela não pode ser uma pessoa faladeira, ela não pode ser uma pessoa língua ferina, ela tem que ser uma pessoa de Deus e que esteja preparada para ouvir. O Marcos Prata está dizendo, nós não estamos livres dos pecados, depende o que você está alimentando, sua velha criatura ou sua nova criatura. Bacana isso aí, tá, o Marcos? Bacana isso aí. Então, o que eu quero que você entenda? Que, às vezes, é preciso você de falar para alguém. Às vezes você está guardando aquele pecado, aquela transgressão, está guardando aquela falha e você não conta para ninguém. E aí você vai morrer com aquilo. Eu tive tratando de uma pessoa, eu quando estou tratando sobre essa questão do pecado, eu sempre lembro desse fato que foi um dos mais marcantes que aconteceu no meu ministério sobre esse assunto. Tinha uma pessoa aqui na igreja que a mãe era muito doente, mas muito doente, muito mesmo, e só vivia no hospital e várias vezes eu era chamado para atender, para levar e tudo. Mas uma vez eu pensei, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Essa pessoa, ela tem alguma coisa encoberta que ela não pode contar e que ela sofre com isso até hoje. E eu com a minha esposa fomos lá visitá-la. E quando chegamos lá, ela estava deitada na cama, moribunda, quase morrendo. E eu perguntei, a senhora gostaria, era uma mulher, de confessar alguma coisa, de falar alguma coisa, a senhora quer falar alguma coisa, confessar alguma coisa? Eu vou pedir para tua família sair, eu vou pedir para todo mundo sair e vai ficar eu e minha esposa, a senhora vai conversar com a gente. Nós dois. Aí ela, sim, eu quero falar. E foi e falou. Contou para a gente o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Foi um pecado que ela cometeu há 32 anos atrás. Ela teve relação com o cunhado, tá? E nasceu um filho que não era filho do marido dela, era do irmão dela. E ela sabia disso. E essa pessoa que ela teve relação morreu. E ela guardou isso o resto da vida dela. Só ela e Deus sabia. Mas ela sofria, nunca era curada de nenhuma doença, nunca. Nunca foi curada. E depois da confissão dela, nós entregamos a ceia para ela, oramos por ela, como diz aqui Tiago 5:16. Se confessarmos os nossos pecados, né? Aqui 16, né? Diz aqui. Se confessai vossas culpas uns aos outros, ou confessai vossas culpas uns aos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Então a confissão traz cura. A confissão traz libertação. A confissão traz restauração. A confissão traz alegria. A confissão traz paz. Então, toda vez que a pessoa, ou se a pessoa tem um pecado oculto, algo que ela não pode dizer para todo mundo, ela tem que procurar uma pessoa que ela vai confessar. Ela precisa procurar alguém que vai cuidar das feridas dela, da alma dela. Você me entendeu? Então, toda pessoa, deixa eu mandar aqui para mais algumas pessoas aqui no Instagram,
para muita gente assistir, porque nós vamos estar aqui trabalhando mais sobre essa questão aqui. Deixa eu ver se eu mando para o maior número de pessoas possíveis para estar nos assistindo aqui, ok? Bom, tá bom aqui. Mandei para umas 20 pessoas. Entendeu? Então, essa pessoa foi completamente curada. Depois que eu dei a ceia para ela, ela participou, completamente livre daquela carga, completamente livre daquele peso. 2 semanas depois, ela veio a óbito, ela morreu. Jesus levou. Então, por que Jesus levou? Porque Jesus queria levar ela salva. Mas aquela angústia, aquele pecado que estava angustiando a alma dela, estava muito gritante nela. Então ela precisou confessar o pecado. Ela precisou confessar. Então, está na Bíblia. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, quem é que você tem que procurar para confessar? Um líder, uma pessoa que não vai espalhar, que não vai dizer, você é sem vergonha, safado, fui cometer esse pecado, você é um descarado, você teve coragem de fazer isso, fulano. Entendeu? Então não pode ser alguém que realmente venha se escandalizar com você. Tem que ser alguém que, na verdade, vai te elogiar, inclusive. Vai te admirar, vai dizer, olha, eu já te admirava, mas agora, a partir de hoje, pela tua coragem, eu te admiro muito mais. De confessar, de dizer o que está acontecendo. E aí vai acontecer o quê? A cura, como diz o texto aqui. Tá? Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Quer dizer, depois que a pessoa confessa, por isso que é bom, eu tenho essa experiência comigo, é bom você, quando for orar por uma pessoa muito doente, muito enferma, você perguntar para ela se ela quer confessar alguma coisa. A gente tem que ajudar as pessoas. Você não pode chegar lá, vou orar por você, irmão, botar a mão na cabeça, ungir com óleo, sem saber a origem daquele problema que a pessoa está. Você não pode, tem que chegar para ela e perguntar, você gostaria de confessar alguma coisa, de confessar os seus pecados, de se arrepender? E aí a gente ora pela pessoa, e a pessoa, né, vai ser... O Marco está perguntando, alguém preparado com grande instrução? Poucos são os que estão preparados, Marcos, para isso. Poucos são os que estão preparados. Existem pastores, pastoras, homens e mulheres que não estão preparados para descobrir uma falha de uma pessoa. Tem gente que não está preparado para saber da fraqueza de alguém. Mas existem pessoas preparadas para saber a fraqueza de alguém. Não é todo mundo, tem muita gente fraca, muita gente que se escandalizam com o erro dos outros e não sabe nem como agir. Por exemplo, se uma pessoa confessa, ele está na igreja, ele confessa para mim o pecado dele. Ele vem para mim e me confessa, pastor, fiz isso, isso, isso. Se ele já confessou para mim, olha que coisa interessante, não precisa eu levar isso para a igreja. Se ele já abriu o coração, está arrependido, eu não preciso nem excluí-lo da igreja. Quando é que a gente exclui alguém da igreja? Quando é? Olha que o assunto vai rendendo para a gente poder entender.
Quando é que a gente exclui alguém da igreja? É quando a pessoa não confessa, o pecado dele é descoberto. Ou então a gente descobre, a pessoa não confessou, mas a gente descobre, a gente chega lá para a pessoa e fala: fulano, eu sei que você está fazendo isso, praticando isso, se arrepende. E a pessoa não se arrependeu, continuou fazendo a mesma coisa. Eu levo mais uma testemunha, está lá em Mateus. Eu levo mais uma testemunha. E falamos com a pessoa: fulano, e aí? Você vai se arrepender? Você vai se confessar? Tu vai mudar de vida? A pessoa, nem ligou. Continua praticando a mesma coisa. Aí a Bíblia diz que aí nós devemos levar o conhecimento da igreja e levar essa pessoa a um afastamento do rol de membro da igreja ou da atividade que ele tem. Às vezes ele tem um cargo, uma atividade de muita relevância, então ele tem que ser afastado daquele cargo. Mas quando que isso acontece? Quando ele endureceu o coração. Mas se ele falou: eu me arrependo de todo o coração, não vou fazer mais isso, não vou mais errar nisso, eu quero pedir perdão, quero consertar minha vida, não precisa mais levar ao conhecimento de ninguém. Isso é interessante. Então, esse texto de Mateus é interessante. Você já deve ter lido lá, mas eu queria que você lesse aqui para a gente poder entender ele melhor. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Esse capítulo aqui fala sobre isso. Versículo também, eu acho que é o... Ver se é o 18 também, o 16. A partir do 15, tá? A partir do 15. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Quer dizer, então, se ele te ouviu, se arrependeu. Quando a Bíblia fala pecar contra ti, não é fazer alguma coisa contra mim somente, mas é fazer algo que me ofendeu, que me escandalizou. Versículo 16: mas se te ouvir, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Versículo 17: e se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil publicano. Então, existem aqui várias tentativas de ganhar a pessoa. Mas se a pessoa, por fim, ela não aceitar, ela vai ter que ser considerada excluída. Você entendeu? Então, isso é muito interessante. Os nossos pecados que cometemos ou que não cometemos, mas mesmo assim nós herdamos de Adão, que a Bíblia fala que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, porque nós herdamos o pecado de Adão. Tá ok? Então deixa eu ler aqui para a gente poder ter uma noção sobre isso aqui. Em Romanos 5, não sei se é Romanos 5, olha o que a Bíblia diz. Isso aí mesmo, o Marcos, Jesus fazia isso. Mas muitos hoje não fazem isso. As pessoas hoje saem espalhando para todo mundo, né? Logo. Né? Por exemplo, o Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
porque por isso todos pecaram. Então, na verdade, todos pecaram, todos, toda a humanidade, seja criança, adulto, todo mundo pecou. Não pecou segundo a semelhança do pecado de Adão, mas nós herdamos o pecado de Adão, tá? Nós herdamos o pecado de Adão, isso é claro, está na palavra de Deus. Mesmo quem não pecou a semelhança do pecado de Adão. Então isso aqui está aqui, ó. Romanos 5,12. E depois que Jesus veio, ele apagou todos os nossos pecados. Mas não é assim, apagou o pecado da humanidade. Ele tira o pecado do mundo, diz a Bíblia, quando João viu ele do outro lado do rio. João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não tira o pecado do mundo de todo mundo. Todo mundo está perdoado, mesmo sendo ímpio, não. Todo mundo está perdoado quem aceita Cristo. Quem confessa Jesus como seu Salvador. Aí está perdoado. E quem não confessa, está perdoado? Não. Quem não confessa não está perdoado. Olha o que diz Romanos, capítulo 10. Deixa eu ver se é isso aqui. Versículo 9 e 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. É saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com a boca se crê para a justiça, e com a boca, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quer dizer, então a partir desse momento, eu preciso entender que eu tenho que eu tenho que confessar com a boca, eu tenho que crer com o coração e confessar com a boca. Confessar que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Quando eu confesso meus pecados e entrego a minha vida para Jesus, eu sou liberto, eu sou perdoado, eu sou livre de toda condenação, de todo mal. Então, se eu confessar, aliás, hoje à noite eu vou citar esse texto que eu vou falar sobre ressurreição, os benefícios da ressurreição. O que a ressurreição causou na minha vida? Qual o impacto? Vou falar disso hoje. Que a ressurreição fez na minha vida. Então, se eu confessar, se eu crer com o coração e confessar com a boca. Então, olha como é importante a confissão. Eu confessei Jesus como meu Salvador. Então, estou perdoado de todos os meus pecados. Mas as minhas transgressões, os meus pecados que eu cometo dia a dia, eu tenho que ter uma pessoa para eu contar para ela. E a pessoa vai orar por mim. E a oração feita por um justo pode muito ser efeito. Eu vou ser curado de várias doenças. Por que muitas pessoas não são curadas de doenças? Porque eles estão no pecado e continuam pregando no pecado, continuam fazendo tudo no pecado e não confessam. Marcos Prato está dizendo: sai da velha aliança de condenação para a nova, no novo Adão, Jesus Cristo. Isso aí. Nós precisamos ter esse entendimento, sair fora de toda a condenação. Por isso que Romanos 8 fala assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, toda vez que uma vez por toda,
eu aceitei Jesus, eu confessei os meus pecados para o Senhor, a partir dali não tem mais condenação para mim. Eu estou livre de todo pecado. Mas existem pecados, coisas, né, que a gente comete, que a gente tem que ter alguém para confessar. E a pessoa vai orar por nós. E é bom que seja uma pessoa, porque nós vamos estar tendo que prestar conta a essa pessoa. Quem quer confessar só para Deus não quer prestação de conta. Ah, não, os meus pecados eu confesso só para Deus e pronto. Não. Os meus pecados eu tenho que confessar para alguém. Para a pessoa ficar livre. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Possamos viver uma vida de santidade, como está aqui na minha camiseta, aqui, ó. Santidade, de renúncia, e entender que Jesus pegou nossos pecados e jogou no mar do esquecimento e disse: dos vossos pecados eu não vos lembrarei mais. Está aqui no livro de Hebreus. Jesus pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento e disse: dos vossos pecados eu não vos lembrarei mais. Que coisa interessante, né? Jesus levou nossos pecados e não quer mais lembrar deles. Está aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 12. Tá? Tem muito texto bacana aqui, muito interessante. Tá bom? Leia o livro de Hebreus, muito bom. Muito interessante. Aqui se aprende muita coisa. Que o Espírito Santo fale no teu coração. Obrigado por você ter participado aqui conosco. Que teu dia seja um dia totalmente abençoado pelo Senhor. Um grande abraço, até o próximo vídeo.